Então, eu queria falar com vocês também sobre isso, essa paz. A paz que mora nas ruas do silêncio. E eu queria ler com vocês um texto, lá em João 14, 25, 27, que eu vou ler com vocês e depois eu vou contextuar ele para que vocês entendam onde foi essa conversa. João 14, versículo 14, né? João 14, versículo 20, de 25 a 27. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Então, não perturbe o seu coração, não tenha medo. E aqui, esse trecho que a gente acabou de ler, ele faz parte do chamado do discurso da despedida de Jesus. E esse discurso, ele ocupa entre os capítulos 13 a 17, lá de João, e neste momento Jesus está reunido ali com os discípulos, e com as discípulas na ceia, né, pouco antes da sua prisão e da sua morte. E aí ele sabe que o fim está chegando, ele sabe que ele vai passar por um conflito né, muito grande. E aí ele chega para os seus discípulos com ternura, com carinho, e começa a falar a dar alguns conselhos, né? E além dos conselhos, ele traz também uma convocação à fidelidade, né? À confiança e à continuidade da missão dele. Porque como ele não vai mais estar ali, então ele já foi preparando os discípulos para a sua ausência. E aí ele diz, né, que ele está deixando o Espírito Santo, que vai ensinar, né, os seus discípulos, que vai estar ali com eles naquele momento. E aí ele também presenteia os seus discípulos ali com a paz. Ele fala, olha, eu vou deixar aqui também a minha paz. A minha paz eu vos dou. E aí eu acho que os discípulos devem ter né, ficado assim meio que, nossa, mas que paz é essa? Paz para mim é com Jesus aqui. Jesus estando aqui, eu estou em paz, porque eu estou vendo Ele, eu estou sentindo Ele, e tudo que vier, Jesus vai à minha frente. E aí eu quero dizer também aqui, que é importante a gente lembrar, que na tradição hebraica, paz, shalom, ela significa mais do que a ausência do conflito. É uma plenitude, é harmonia, é um bem-estar integral com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E com a criação, né? E aí eu fiquei pensando nesse texto, nesse contexto de Jesus. Eu já preguei até esse contexto aqui numa outra abordagem, mas hoje eu quero trazer essa abordagem da paz, essa paz que a gente anseia em encontrar e muitas vezes a gente se vê perdido e não consegue achar ela. E aí isso entra no nosso contexto, no ruído dos nossos dias. No ruído dos nossos dias. Porque a gente vive hoje dias barulhentos. Por dentro e por fora. As ruas das cidades, elas pulsam com buzinas, pressas, batalhas pela sobrevivência. Dentro de casa, das nossas casas, o cansaço se acumula. Dentro dos nossos corpos, a tensão grita. E nas redes sociais? Imagens de vidas perfeitas mascaram a exaustão. A mente da gente pede silêncio, mas tudo empurra para mais movimento, para mais cobrança, mais desempenho. E o que isso quer dizer? Que a gente vive marcado pela pressa, pela exaustão emocional, pelos conflitos em todas as esferas, nas familiares, né, nas sociais, nas políticas, na espiritual, na nossa espiritualidade. A gente está cercados por notícias de violência, desigualdade, intolerância. E muitas vezes, a gente sente que não tem espaço para o silêncio interior.
ou espaço para esperança. A nossa saúde mental, ela se fragiliza, a solidão cresce, o medo se instala, a injustiça se repete. Nas redes sociais, nós somos convidados a parecer fortes e felizes, enquanto por dentro, muitas vezes, nós estamos cansados, feridos e buscando abrigo. E aí a gente, nesse contexto, escutar essas palavras de Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nesse contexto, nesse mundo que a gente vive, saturado, né, de exigências, de tantas injustiças, quando a gente ouve essas palavras, é quase que inalcançável para a gente. É quase que distante, uma coisa quase real. Porque a gente fala, cara, não tô conseguindo perceber, não estou conseguindo sentir isso. Mas é exatamente nesse mundo, exatamente nesses momentos que Jesus nos oferece o que o mundo não consegue dar. Essa paz que brota, né, do amor, do comprometimento, que atravessa a nossa dor com sentido e que nos chama a cuidar de nós, a cuidar dos outros e da memória dos que sofrem. Uma paz que não é anestesia, mas presença. Não é fuga, mas é sentido. Ela não silencia a dor, mas ela caminha com ela. Então, a paz de Cristo, ela é diferente, ela é desconcertante e ela é libertadora. E quando Jesus ali se despede ali dos seus discípulos e discípulas, ele não está ali prometendo que vai ser tudo fácil, tranquilo. Porque ele sabia, né, das angústias que viriam. E aí, por isso ele estava oferecendo essa paz. E aí ele fazia questão ali, de dizer que não é a paz que o mundo oferece. Não é a paz que o mundo oferece. E aqui eu quero dizer, essa paz que o mundo oferece, eu quero entrar como uma paz ilusória. Porque ela costuma vir com uma composição do silêncio. Como um esquecimento do que incomoda, né? Uma superação forçada de dores que ainda não foram escutadas. E é uma paz construída em cima de injustiças, da desigualdade, do controle social. E a gente precisa fazer essa distinção. É crucial a gente fazer essa distinção. Porque a paz de Jesus, ela não é uma paz de acomodação ou do silêncio imposto. Ela é uma paz inquieta, que incomoda. Por quê? Porque a paz de Jesus, ela se compromete com a justiça, com a dignidade de todas as pessoas, especialmente as pessoas marginalizadas e invisíveis, né? E aqui no Brasil, eu queria trazer um exemplo dessa paz que silencia, que é imposta, que é para impor esse silêncio e camuflar uma paz ilusória, e que para mim é um dos exemplos assim mais verdadeiros, porque às vezes nem a gente percebeu que isso aconteceu em determinados momentos da nossa vida. É muito pungente. E ela pode ser encontrada, sabe aonde? No período em que sucedeu a abolição da escravidão. E aí eu estava lendo sobre isso e vi uma historiadora, a Lilia Moritz. Ela refletiu sobre, né, o Brasil pós-escravidão.
E eu não sei se vocês já leram o hino da Proclamação da República. Porque às vezes a gente canta, reproduz e nem percebe que está cantando e reproduzindo. Isso a gente fazia na escola. Na minha época, a gente tinha ainda... Hoje eu acho que isso não acontece mais, né? Não se canta mais hino do Brasil nos colégios, não se canta mais nenhum tipo de hino, Proclamação da República, então piora, né? Mas na minha época fazia-se isso. Ia lá, a gente fazia filinha para poder entrar para a sala, mas antes de entrar para a sala, a gente tinha esse momento de pátria. E nesse hino, gente, ela traz, né? Ela mostra aqui aonde se manifestou essa falsa paz. Porque em vez de silenciar, em vez de reparar, né? Em vez de reparar, silenciaram. Em vez de ouvir, apagaram a memória. E aí, lá no hino, diz assim, nessa parte que eu queria mostrar para vocês, fala aqui, nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Essa é uma negação, um exemplo cruel da paz que ilude e finge que o passado não existe para precisar transformar o presente. E ao invés disso, ao invés de reconhecer a dor, né, o sofrimento, a luta do povo negro escravizado, a elite brasileira preferiu apagar o passado, fingir que não havia nada, nada tinha acontecido, que não havia nenhuma ferida. Então é essa paz que o mundo oferece. É essa paz que o mundo oferece. E a gente não precisa ir tão longe, porque hoje a gente também percebe esse tipo de paz nas operações recorrentes aí da Cracolândia, né? Ou nas pessoas que são desapropriadas de suas casas. A gente percebe ali, quando a gente vê essas ações policiais intensas, né, com sirenes, bombas a gás, a dispersão de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. E aí a gente ouve palavras assim como ordem, limpeza e dignidade. Mas a gente precisa perguntar com honestidade e compaixão: que tipo de cuidado está sendo oferecido? E aí a gente precisa entender, e voltando ao povo negro, à escravidão, que 100 anos depois, o povo ainda está nas margens da sociedade. 100 anos depois, ainda continua a mesma história, silenciando, trazendo esse silêncio imposto, né? E a gente percebe que isso só perpetuou, né, a dor, que não trouxe nenhuma reparação, nenhuma verdade. E aí eu quero dizer que a paz de Jesus, a paz de Cristo, ela não é neutra. Ela caminha com os oprimidos e confronta as estruturas de exclusão, né? E aí, ao longo da história, a gente vai percebendo que a gente vai acomodando e a gente vai aceitando esse silenciamento. E aí eu não posso deixar de citar a Angela Davis aqui, porque ela fala que em uma sociedade racista não basta não ser racista. A gente tem que ser antirracista. Então é isso. A paz de Cristo não é neutra. E aí, a gente precisa entender, né, que muitas vezes, o que mais precisa, além, a gente entende o nosso contexto social, capitalista, né?
de entender que tudo se move pelo dinheiro, né? Mas a gente precisa entender que, às vezes, precisa de uma escuta, de um acolhimento, um tratamento humanizado, né? Oportunidades de mais reconstrução. E aí, o que esse silêncio traz? E eu vou dizer aqui no exemplo da Cracolândia. O que aconteceu ali na Cracolândia? Teve o quê? Uma dispersão. O lugar onde era a Cracolândia, estão revitalizando, deixando bonitinho, aparentemente vai ficar um lugar legal, está trazendo também a prosperidade ali para os comerciantes locais, que eu não acho errado, não é isso, a questão não está aí. Mas aí tem uma dispersão sem diálogo, uma repressão sem alternativa segura, uma intervenção sem escuta, a promessa de dignidade, mas sem moradia, sem trabalho ou um acompanhamento cuidadoso com essas pessoas. Porque, gente, no Brasil, não tem investimento no social. Não se investe no social porque o social não tem retorno. Não se tem retorno com vidas que precisam de ajuda. Então, o que acaba se fazendo? Aí vem essa paz ilusória, um silêncio forçado, que não brota encontro, mas sim a exclusão. E aí que vem o contraponto de Cristo aí. E aí é que vem o contraponto de Cristo. Porque Cristo, a paz de Cristo, não é calmaria. Ela é uma tempestade que limpa. Ela é justa. E ela rompe com privilégios e reconciliações. Ela é verdade, ela é reparação. E essa paz, a gente só pode ser vivida quando deixamos de apagar as histórias dos crucificados e crucificadas de ontem, quando a gente deixa se apagar essas histórias dos crucificados e crucificadas de ontem e passamos a caminhar junto deles. E aí, em tempos marcados, né, pela desigualdade, pelo racismo estrutural, pela violência contra as mulheres, a juventude negra e as pessoas LGBTQIA+, a paz de Cristo, elas nos chamam assim, para ter uma postura firme. Não aceitar essa paz que esconde as injustiças. Mas lutar por uma sociedade em que todas as vidas importam. Em onde a memória das dores sejam transformadas em compromisso e vida plena. Sabe por quê? E aí, a paz de Cristo, ela oferece para a gente, ela oferece cura, mas ela não apaga o conflito. E precisa começar onde? Em nós. Em nós. Uma jornalista ativista ambiental, ela é ativista ambiental e social. As matérias e artigos dela são sobre a Amazônia. Ela chama Eliane Brum. Ela fala que toda a vida é um território. E há territórios que foram saqueados, invadidos, machucados. Há pessoas cuja história foi marcada por perdas, negações e silenciamentos. Por isso que não há paz verdadeira sem justiça. A verdadeira paz, ela começa com o reconhecimento da dor e com o compromisso de reparar o que foi rompido na sociedade, nas famílias e também dentro de nós, né? E também dentro de nós. E isso vale, né, para o povo
para a história do nosso povo, especialmente os mais vulnerabilizados, pela estrutura racista, machista, classicista, mas também vale para a nossa própria história, a nossa história pessoal. Porque essa paz de Cristo, ela precisa nascer dentro de nós, no território da nossa alma. E a gente precisa olhar para a nossa história com verdade. Porque quando a gente olha com verdade, a gente consegue acolher as nossas fragilidades. E nos permite também nomear as nossas dores. E aí isso vai nos chamar ao quê? A cura. Porque não vai fazer a gente esquecer do que passamos e do que sentimos, das nossas dores, dos nossos conflitos, das nossas adversidades, mas ela vai nos chamar a transformar, a sermos transformados. E quantas vezes a gente tenta calar as nossas dores internas com a falsa paz do conformismo? Quantas vezes sufocamos os nossos sentimentos para manter as aparências? Quantas vezes aceitamos viver e engolimos a nossa dor, nos silenciamos e silenciamos as nossas lágrimas, escondendo nossas angústias, em nome de uma força que ninguém deveria exigir de nós. E aí, no fundo, o que vai acontecendo? A nossa alma vai adoecendo, por falta do espaço para ser verdadeira. E aqui, eu não estou dizendo que a gente tem que ser sincerona e tudo que a gente sentir, a gente falar e jogar, né? Porque às vezes as pessoas se confundem. Porque também o reino de Deus é um reino moderado. Deus não fala para você ser extremo e nem radical. Deus fala para a gente ser moderado, né? Moderação em tudo. E até porque hoje a gente tem canais que nos ajudam a termos essa moderação, né? E aí falar sobre... A gente precisa entender que falar sobre a gente, isso não é vaidade. Djamila já disse isso, não é vaidade. Falar sobre nós mesmas, sobre si mesma, não é vaidade, é um ato político. E aí eu vou dizer para você o que a política tem a ver com o nosso ser. O que tem a ver com dentro da gente. Sabe o que é política? O que a política significa na nossa vida? A política está relacionada a questões da criação. Não está relacionada a questões da criação? Tudo envolve política. Nós fazemos parte da criação. Então, nós somos da política, que eu estou dizendo, não é a política partidária. Estou falando da política no geral. Então, quando ela fala, falar sobre si mesmo não é vaidade, é um ato político, é você olhar realmente com carinho a sua própria dor e permitir, sentir, nomear a tristeza. E isso, quando a gente faz isso, a gente está seguindo o caminho da cura. A gente está seguindo um caminho também da nossa espiritualidade. E a paz de Jesus, ela não exige que a gente esconda o que a gente sente. Por quê? Jesus conhece cada um e cada uma aqui. E Ele nunca exigiu que a gente viesse a Ele transformado. Ele nunca exigiu isso. Pelo contrário, Jesus sempre disse, venha a mim os que estão cansados, feridos, venha do jeito que você está.
E aí ele continua dizendo para a gente: a minha paz vos dou. Porque ele conhece a nossa pressa, as nossas tentativas de parecer forte. Ele sabe que estamos cansados e cansadas de tentar dar conta de tudo. E ele não deseja que a gente finja que está tudo bem. Mas ele quer nos abraçar da forma que estamos, do jeito que somos. E a paz que ele oferece, ela não vem com performance. Pelo contrário, ela vem com amor que sustenta, vem com cuidado que não julga, vem da presença que não exige disfarces. E essa paz é para a gente hoje, é para nós, é para mim, é para você, é para nós. É para quem está para o corpo ansioso, que só queria descansar sem culpa, para o coração machucado, que se pergunta se ainda vale a pena confiar, para as nossas dores específicas e silêncios não escutados, sonhos interrompidos em nossa história, em nossas dores e em nosso cansaço. A paz de Cristo, ela não é uma fuga do que dói. Ela é uma presença que abraça. Ela transforma e fortalece. Ela é uma semente que cresce nas frestas. É uma esperança que não precisa de plateia para florescer. Ela não ignora a dor, não acelera o processo, não cobra pressa para sarar. Mas ela é uma paz que abraça, que sustenta, que acompanha. É a presença amorosa no meio de tudo isso. Porque como Cristo ressuscitado, que ainda carrega as marcas da cruz, e ele não escondeu as suas feridas, mostrou com coragem e com amor. Porque ressuscitar não é esquecer, é passar pela dor com a verdade e continuar vivendo com a esperança. Então, essa paz é que o mundo não entende, essa paz o mundo não entende. Mas essa paz é a verdade que liberta, que transforma e que vai fazer você caminhar em toda essa muvuca, em todo esse barulho. A paz de Jesus, ela oferece, a paz que ele oferece para a gente é aquela que insiste em nascer nas frestas. Nas frestas da nossa vida que a gente não enxerga. Essa paz, ela não é um prêmio para os fortes. E nem um descanso comprado com silêncios forçados. Ela é um dom. Ela é de graça. Um dom que vem ao nosso encontro, não porque está tudo resolvido, mas justamente porque a gente está num caos. É justamente nesse momento que Deus oferece essa paz, que Jesus traz essa paz, juntamente com o Espírito Santo. E essa paz, ela não exige que a dor suma, porque a gente não vai, a dor não vai sumir da gente. Não vai. Não vamos nos iludir com isso, porque não vai.
mas vai fazer florescer, mesmo com as cicatrizes, nessa frestinha aí que você acha que não vai ter nada vai acontecer, é nessa fresta, é nessa cicatriz que essa paz vai florescer. E aqui Jesus realmente não promete a ausência de conflitos, como eu estou falando, você não vai, essa paz, essa dor não vai sumir, os conflitos não vão embora. Não vamos aqui ser hipócritas e falar, olha, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, você vai prosperar, né? Não vamos fazer como coach, como o Ed colocou aqui. Tudo vai ficar lindo, tudo vai ficar maravilhoso. Você não vai sentir mais nada? Não. Jesus não nos oferece isso. Jesus não quer ver nenhum boneco aqui. Porque boneco é que não sente nada. Boneco não sente nada. Mas nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos que sentimos, que choramos, que vivemos, que nos alegramos. Então, o convite da paz, esse é o convite da paz de Cristo para a gente. É um convite à coragem de sentir, à verdade que cura, ao amor que acolhe, à justiça que repara e ao cuidado que se torna semente de ressurreição. Então, essa fresta que você não dá nada por ela, é onde está a semente da ressurreição para a nossa vida, para a sua vida. É nela que nós temos que se agarrar. É nesse fio, nesse lugar onde a gente não enxerga o outro lado, porque fresta a gente geralmente não consegue enxergar. Ainda mais se tiver alguma coisa impedindo, né? Como sendo uma semente germinando, você não vai conseguir enxergar do outro lado. Mas é nesse momento que a semente está germinando e que Deus, Jesus, está plantando a paz na sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Que você lançasse para Deus, nesse momento, a sua inquietação. Porque, de repente, e eu acho que isso atravessa, eu acho que as nossas vidas no momento, que é esse cansaço, as dores. A gente vive momentos de felicidades, momentos que nos fazem respirar, e graças a Deus por isso, que eu acho que são essas frestinhas, né? Essas sementes que estão germinando aí nessas frestas da nossa vida, que nos faz caminhar, que nos faz respirar. Então, que nesse momento você lance a sua inquietação, você lance as suas dores, os seus medos, porque Deus te quer como você é. O Espírito Santo, Ruá Divina, que Deus mandou aqui para nos consolar, para nos aconselhar, para nos ajudar, não está longe da gente, não está lá em cima, está aqui. Então, que você possa, nessa manhã, e aí eu quero dizer que Deus está aqui, no meio de nós, porque nós estamos aqui. Porque se nós não estivéssemos aqui, Deus não estaria neste lugar vazio. Porque Deus não habita no vazio. Deus habita onde Ele acha morada. E nós somos a morada de Deus. Nós somos essa morada. E Ele quer essa morada feliz. Ele quer essa morada caminhando as suas conquistas, os seus sonhos, os seus desejos. Mas Ele quer dizer que
nesses momentos de cansaço, de dor, Ele está com a gente. E Ele não vai nos deixar sozinhos. Sabe o papo que a gente fala? Eu não vou soltar a sua mão? É em casa. Casa não está aqui no momento. Não vou soltar a sua mão? É isso que Deus faz com a gente. Né, Adriana? Não vou soltar a sua mão. Deus não vai soltar as nossas mãos. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então, dê a mão aí para o seu irmão. Acho que pode até fechar aqui. É um momento que a gente precisa dessa revigoração de Deus. E essa energia, essa força, esse amor, ele só vem quando a gente se junta em oração, se junta, dá as mãos um para os outros mesmo. Porque é aí que a semente vai germinar na fresta. É aí que a gente vai encontrar a verdadeira paz. Amém? Então, vamos orar neste momento. Vamos pedir para esse Deus, que é carinho, que é ternura, para que Ele revigore as nossas forças, nos ajude a caminhar em meio a todo esse barulho, toda essa confusão, a todo esse caos. Deus de ternura, de verdade, nos colocamos diante de Ti, como somos, do jeito que a gente é, sem máscaras, sem disfarces, com as nossas dores e as nossas esperanças. E Te agradecemos, Pai, pela paz que não depende das circunstâncias, mas que brota do Teu amor, que esse amor presente, firme e fiel. Nós Te agradecemos por essa paz que não exige perfeição, mas que convida a gente para a liberdade, que ela liberta, e encoraja e que transforma as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, Ruá que é brisa, mas também é tempestade. Entra em nossas vidas como brisa suave, mas também como tempestade que limpa. Sustenta os nossos passos cansados. Acolhe o coração aflito, o corpo exausto, a alma ferida. Ensina-nos a reconhecer a dor em nós, no outro, no mundo, e a transformá-la com compromisso e com a vida. Dar-nos discernimento para não aceitar a falsa aparência, a falsa paz, mas lutar pela paz que caminha com a justiça. Dar-nos ousadia para amar com coragem, silenciar com propósito e falar com compaixão. Que a Tua paz encontre o abrigo em nosso interior e transborde em gestos de escuta, de cuidado, de luta e ternura também. Que ela seja a semente da reconciliação, a cura dos silêncios impostos e esperança que floresce mesmo em meio a ruínas. É em nome de Jesus que nós Te pedimos por cada um, por cada uma. Pedimos por nossos irmãos que estão enfermos nesse momento. Senhor, temos várias pessoas que necessitam do Seu cuidado, que necessitam do Seu amor, da Sua acolhida, do Seu abraço, dessa paz que entende, que a gente não sabe, a gente não tem entendimento sobre essa paz, mas que a gente anseia tanto. Que o Senhor encontre essas pessoas e dê abrigo a elas, Pai. Em nome de Jesus Te pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Obrigada.